de valor levado pelo exército babilônico. Provavelmente seus pais foram mortos. A Bíblia nos fala, relata, que o rei Nabucodonosor matou muitos dos nobres e líderes entre os príncipes, entre os povos. Sem dúvida, Daniel e seus compatriotas, Ananias, Misael, Azarias, foram levados e não tinha por perto ninguém da sua parentesco, não tinha pais, tios para ordenar a sua vida. Eles foram levados milhares de quilômetros da sua casa. Eles talvez achavam que em qualquer minuto seria morto também. Olha, o rei de Babilônia mandou cegar o rei, tirou os olhos do rei de Jerusalém, matou muitos dos líderes, os chefes, quem trabalhou no governo do rei. Os assírios, os babilônios não eram de Assíria, mas uma cultura parecida. Os assírios tinham um costume muito agradável. Quando eles queriam matar alguém, não foi apenas morto. Eles fizeram uma estaca alta, apontada em cima, e a pessoa, a vítima, foi levada e deixada cair em cima dessa estaca, até finalmente ele morreu. O Daniel e seus comparsas estavam aqui nessa situação difícil. Mas de repente, ao chegar em Babilônia, descobriu, em vez de morte, em vez de tortura, em vez de perseguição, ele foi levado ao palácio do rei, comeu, oferecido comida da mesa do rei, da bebida, vinho do rei, uma vida folgada, fácil, uma vida de luxo. Talvez nunca tinha imaginado uma coisa dessa. O único problema é que esta comida, este vinho, esta vida folgada era uma violação das leis de Deus. Esta comida, mesmo sendo rico, iguarias, está chamado aqui na Bíblia, foi comida oferecida aos ídolos. Foi proibido. A partir do fato que provavelmente envolveu certos tipos de animais, carnes talvez, que não eram lícitos para o judeu comer. Eu faço essa avaliação, essa descrição da história de Daniel para fazer a pergunta: você teria feito o quê? Vamos ser honestos. Não tem paz por perto, não tem pastor por perto, não tem ninguém por perto para exigir nada de você. Olha, prisioneiro, pode ser que recusando você seria morto. Foi trazido para participar desse programa. Se você não quer participar, qual é o seu propósito? Vamos matá-lo. Irmãos, o que nós temos aqui é uma situação complicada. E Daniel tomou uma decisão. Ele não foi escolhido por acidente, sem dúvida. Ele ficou elogiado pelo fato que todos que foram levados eram filhos dos nobres, bonitos, de uma certa idade, em que eles eram ainda flexíveis. O propósito desse remessa de jovens mandado era para treiná-los para trabalhar no governo do rei. Olha, realmente uma posição de destaque. Eu faço a mesma pergunta: você faria o quê? Olha, eu confesso que me parece que a coisa mais fácil fazer seria ceder. Fazer o que era necessário para sobreviver. No final das contas, o que importa é viver, não é? Mas a Bíblia nos fala que Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O Daniel decidiu que ele não ia se contaminar com essas iguarias, com essas coisas que eram contra a lei do seu povo. Olha, pergunta:
É fácil tomar decisões radicais quando você está sozinho? A resposta é não, não é. Olha, às vezes quando estamos uma parte, uma turma, estamos todo mundo juntos, a nossa igreja em conjunto, a nossa escola, olha, naqueles momentos é muito mais fácil decidir, desafiar a autoridade. Essas manifestações que tomaram conta do país recentemente, desde o Copa das Confederações, olha, não acontece quando são 3 pessoas juntas, ou uma pessoa sozinha. Eu não faço sozinho manifestação na rua. Você vai ser atropelado em São Paulo. Né? O Rio é pior, pensando bem. Olha, eu confesso aqui, eu quero fazer 2 colocações. Número 1, obrigado Rio pelo bom tempo. Cheguei aqui esperando suar o tempo todo. Tem sido muito agradável, obrigado. Foi bem combinado, agradeço. Número 2, eu trabalho, eu moro há muito tempo em São Paulo. Eu achei que o trânsito de São Paulo era horrível até eu visitei o Rio. Então mudei de opinião. Eu e a minha esposa voltamos, a última vez que nós passeamos aqui, voltamos para São Paulo traumatizados com o trânsito aqui no Rio. A minha esposa sofreu um acidente ao chegar em São Paulo por causa do trânsito aqui. Estava esperando no cruzamento, esperando a luz abrir, farol abrir, e começou e alguém buzinou atrás dela. Depois de uma semana aqui no Rio, ao ouvir buzina de carro, ela pulou e acabou batendo no outro carro. Foi a sua culpa. Mas voltando para o assunto, irmãos, Daniel, ele e 3 irmãos estavam sozinhos diante de todo esse poder, toda essa autoridade, toda essa infraestrutura real, mas ele resolveu não se contaminar. Meu amado, você não pode ser útil a Deus se você não é limpo diante de Deus. Daniel decidiu que era mais importante obedecer a Deus do que viver. Era mais importante fazer a vontade de Deus do que suceder na vida. Ele achou que era mais importante obedecer a Deus e agradar a Deus do que qualquer outra coisa viável ou disponível. Essa história de Daniel continua em vários capítulos aqui, e não temos tempo para ler todo o livro, mas deixe-me pelo menos relembrar os irmãos dessa história, porque não é só Daniel que está envolvido. Nós temos Ananias, Michel e Azarias, quer dizer, Sadraque, Misaque e Abednego, os nomes mais bem conhecidos entre nós. Mas eles também concordaram com Daniel. Eles também resolveram não desobedecer a Deus. O Sadraque, Misaque, Abednego, em capítulo 3, nós temos aquela história, capítulo 3, versículos 17 a 18, nós temos aquela história do fornalho ardente. E o rei fez ameaças contra estes jovens, ameaçando com a morte. Versículo 16. Responderam Sadraque, Misaque, Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Quer dizer, não temos que pensar. Você lembra? A música soou, todo mundo foi ordenado a baixar-se diante daquela imagem de ouro do rei. Imagine, você poderia ter abaixado falando: não é ídolo, é nada, não é Deus, não importa, eu adoro apenas a Deus. Talvez eles poderiam ter feito uma coisa dessa, só para ficar embaixo do radar, não ser achado, não ser descoberto. Mas eles ficaram de pé. E eles falaram, quando o rei chamou a sua atenção: não é necessário nem pensar nesse assunto. Versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Versículo 18. E sinal, eu gosto desse sinal.
Irmãos, a coragem se encontra em versículo 18. Oh, rei, não, a gente não está nem preocupado com essa ameaça. O nosso Deus vai nos salvar. Mas se nosso Deus não nos salvar, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ó, Sadraque, Mesaque e Abednego corajosamente resolveram que mesmo quando a sua... Irmãos, eu posso imaginar várias coisas mais agradáveis do que ser jogado no fogo e queimado até a morte. Concorda comigo? Olha, existem vários tipos de morte mais agradável e várias coisas mais agradáveis do que ser queimado até a morte. Eles corajosamente ficaram em pé, porque foram resolvidos não desobedecer o Rei dos Reis. Você lembra que a história de Daniel continua, Daniel capítulo 6. Essas são histórias que você ouviu desde a sua juventude. Foi feito um decreto na época de Dário, em que ninguém poderia orar ou fazer pedido de nenhum rei nem Deus, senão ao rei Dário. Claro, era um esforço feito pelos inimigos de Daniel, porque eles souberam que era possível achar qualquer mal, qualquer pecado, qualquer deslealdade na vida de Daniel. A única coisa possível era descobrir alguma coisa em que a sua fé em Deus entrava em conflito com as leis do rei. Então eles acabaram inventando uma lei que o rei decretou, e isso foi a causa em que Daniel seria jogado na cova dos leões. A Bíblia nos fala que durante várias horas o rei lutava quando ele descobriu o que ele tinha feito. A lei dos persas e os medos não era possível mudar, mesmo o rei foi obrigado a cumprir a lei. Mas enquanto estava em dúvida, Daniel ficou atento. Mas finalmente em versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, não tinha mais agora chance de escapar, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer, sabendo que a sua oração seria causa da sua morte. Entrou, em vez da janela aberta, orava. Irmãos, mais uma vez, vamos pensar. Tinha que deixar a janela aberta? Foi obrigatório deixar a janela aberta? Não, poderia ter entrado. Vou tirar a soneca agora. A gente sabe que é necessário ajoelhar para orar. Você pode orar em pé, no ônibus, deitado, fazendo culpa. Você pode orar em qualquer minuto. Mas Daniel resolveu que seu testemunho seria aberto, mesmo riscando a sua própria vida. Olha, quando Jesus faz a pergunta, amas-me mais do que estes? Olha, o exemplo de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, realmente tem que ser destacado em nossas vidas. Estes são homens jovens no início, no final, Daniel capítulo 6, Daniel já tinha quase 90 anos de idade. Não é só jovem que deve ficar resoluto por Deus, mas seja jovem, seja adulto, seja pessoa idoso, estes aqui ficaram firmes. Eles não se comprometeram com o mundo, sem hesitação.
decidiram obedecer a Deus. Irmãos, é isso que Deus quer de nós. Ele quer que a gente vive no mundo. Olha, vamos ser honestos, provavelmente você nunca vai ser julgado em cova de leões. Graças a Deus. Também não quero fazer isso. Provavelmente nunca será julgado um forno de fogo ardente. Também, graças a Deus. Talvez morar no Rio, isso seria suficiente. Talvez seu emprego pode ser em jogo. Talvez seu currículo na escola pode sofrer por causa da sua posição cristã. Mas provavelmente você não será morto. Mas você vai ser resoluto. Daniel decidiu, sem dúvida, antes de encarar o Cristo, que ele seria fiel a Deus. Mas irmãos, sem dúvida você vai enfrentar desafios. A sua vida cristã. O que você vai fazer quando crise aparece? Durante essa semana eu gostaria de desafiar cada jovem, cada adulto, cada adolescente para tomar a sua decisão agora. Não espere até o crise. Agora você vai ser fiel a Deus. Pela sua graça você vai ser fiel ao Senhor. Sabe, muito fácil falar. O que é difícil às vezes é fazer. Por quê? Porque os nossos inimigos são sutis. Eles colocam contra nós pressões de vários tipos. O fato é que, às vezes, toda a cultura é contra nós. Às vezes, nós descobrimos que todo mundo em nosso redor é contra nós. Você tem que ser resoluto, tem que resolver. Algumas ilustrações. Hoje em dia nós vivemos numa cultura muito imoral. A liberdade sexual faz parte não somente da cultura brasileira, mas mundialmente. Você jovem, você adulto, você vive no meio dessa libertinagem. O que você vai fazer? Tem que ser resoluto, tem que decidir antemão o que você vai fazer. Uma vez em Cotia, quando eu pastoreava naquela cidade, nos anos 90, depois do culto apareceu um jovem. E ele falou: pastor, posso conversar com o senhor? Eu falei: claro, posso, pode. Então, a gente sentou. Ele era membro de uma igreja metodista, bem próximo da nossa igreja em Cotia. A gente sentou, ele é um jovem de provavelmente 25 anos de idade, um rapaz muito bonito, inteligente, alto, bem apessoado, muito agradável a sua maneira de falar, aparentemente um cristão com certas convicções. Ele falou: pastor, eu preciso da sua ajuda. Eu estranhei que ele não queria falar com o pastor da sua própria igreja, uma pessoa conhecida para mim, mas depois eu descobri por quê. Ele falou: pastor, eu estou sendo assediado pelas moças da nossa igreja para pegar sexualmente. Ele falou: eles estão cada vez mais falando: você não é homem, o que está errado com você. Ele falou: pastor, eu quero ser um crente fiel a Deus. O que está acontecendo? Eu confesso que nessa altura não lembro o que eu falei. Eu posso imaginar o que eu falei, mas não lembro exatamente. Mas eu fiquei também com um estado de choque. É uma coisa enfrentar isso no mundo, mas ele falou: na sua própria igreja, uma igreja evangélica, uma igreja com fama de ser uma igreja séria.
acontecendo conosco hoje em dia. Estamos cedendo à filosofia do mundo. Estamos dizendo, olha, o mundo faz, por que nós não? Eu posso ser cristão, servir a Deus, mas ao mesmo tempo servir os prazeres e cultura. Nos Estados Unidos, nos anos recentes, não lembro exatamente quanto tempo, houve uma manchete que saiu, 2 jovens conselheiros de um acampamento cristão foram achados mortos. Não sei se eles até descobriram quem fez esse assassinato duplo, mas os 2 eram descobertos mortos. Um rapaz e uma moça, namorados, mas trabalhando num acampamento cristão. Foram descobertos numa praia, sozinhos, à noite, onde eles tinham passado a noite. Peraí. Jovens, solteiros, crentes, dedicados a Deus, servindo no acampamento cristão, passaram a noite juntos numa praia, sozinhos. Olha, isso não merece morte? Não é que eu tinha razão ou qualquer coisa desse tipo, mas o mundo não fez nenhum comentário. As manchetes nunca levantaram isso como problema, mas para nós, pelo menos para mim, eu falei, mas por que eles estavam lá? O que esses 2 estavam fazendo neste lugar assim? Nós vivemos num mundo em que aparentemente o crente vive exatamente como o mundo e acha que é normal. Irmãos, não é. E não é isso que Deus quer dos seus filhos. Ele quer, como Daniel, resolução. Olha, nós vivemos também num mundo em que as regras sobre bebida, por exemplo, são bem relaxadas agora. Igrejas agora estão dizendo, não pode beber, não tem problema. Olha, meus amados, você pode beber se você acha. Não vou discutir com você, mas eu acho que você é um idiota que está tomando nas suas mãos e na sua vida algo que pode destruí-lo. Olha, eu tenho na minha própria família várias pessoas criadas comigo que foram ensinados para abstenção total em relação de bebidas alcoólicas, que mudaram a opinião. Eu estou tentando pensar de um caso em que não virou caos na família dessas pessoas. Eu tenho um cunhado doutor, quase perdeu, criado um lar cristão, evangélico, assistiu uma universidade cristã fundamentalista, depois foi para outra faculdade cristã. Ele quase perdeu a sua licença de médico por dirigir bêbado. Tinha que passar 6 semanas em casa de recuperação. Sabe a sua posição agora? Abstinência total. Graças a Deus. Tem outro cunhado que até agora é alcoólatra. Ele é um alcoólatra recuperado, vamos dizer, mas ele é alcoólatra, além de uso de drogas. Tem outras pessoas, bem chegadas a mim, criado igual a nós. Agora, a última vez que eu passei tempo com ele ficou bêbado na minha presença. Perdeu o controle, brigou com a sua filha, brigou com a sua família. Um homem que faz muito dinheiro, uma pessoa que tem tudo que o mundo oferece, mas não pode se controlar em relação de bebida alcoólica. Olha, sabe a primeira coisa que você perde ao beber? A sua capacidade de se avaliar. Não, você não perde primeiramente a sua capacidade de dirigir o carro. Pode dirigir por um tempo. Você não perde imediatamente a sua capacidade de andar. Não. Você perde, em primeiro lugar, a sua capacidade de julgar seu estado. Por isso a pessoa que bebe fala: eu não sou bêbado, não.
eu sei cuidar de bebida alcoólica. É interessante, não é? Quem aqui já conheceu uma pessoa que ao beber ficou mais inteligente e mais engraçado? Ninguém. Porque para nós a primeira coisa que acontece, eles ficam mais chatos e mais aborridos. A gente fica aborrecido com essas pessoas bêbadas. Imagine a pessoa que vende bebida alcoólica, trabalha no bar. Coitado. Espero que eles façam muito dinheiro, porque senão não vale a pena. Eles têm que aguentar a bobagem dessas pessoas. Mas o nosso mundo ensina o quê? Que é um dos privilégios, um dos prazeres de vida. Olha, eu mereço beber. Não é? Eu trabalho durante a semana. Eu mereço isso no fim de semana. Eu mereço ficar tão perto que eu fico vomitando, fora de si, batendo na minha esposa, chutando os meus filhos. Amém? Mereci. E você merece ficar no estado em que você está fora de controle? As pessoas que bebem. Oh, que felicidade! Gasta muito dinheiro. Olha, eu bebi tanto que nem sabia onde eu estava. Espera, isso é divertido? Ficar sem saber onde você estava? E acordar na valeta da rua? E sem dinheiro? E gasta tudo que você ganhou numa semana, em uma noite? Isso é divertido? Não, eu mereço. Eu mereço. E tem aquela pessoa que merece beber. Então, bebe, bebe, e daqui a pouco ele quer o quê? O vaso sanitário. Meu melhor amigo. Daqui a pouco o seu sapato sai pela boca. Ele coloca seu rosto em lugares em que seu rosto nunca deve chegar. É tão fresquinho, tão friozinho. Ele merece? Verdade? Irmãos, olha. Este mundo vende para nós mentiras. Que a gente deve resistir. Devemos resolver. Olha, pastor Will, ficou bêbado? Nunca fiquei bêbado na minha vida. Nunca tomei bebida alcoólica na minha vida. Além de uma vez eu visitei uma igreja presbiteriana sem saber. Participei na ceia do Senhor. Não fiquei bêbado. Dou graças a Deus. Por quê? Não vale a pena. Olha, Deus tem planejado para nós algo bem melhor. Ele tem planejado uma vida de alegria, prazer, de bênção. Quando nós resolvemos cumprir as leis de Deus. Sabe, Deus faz a sua parte. Deus trabalha. O que aconteceu com Daniel, capítulo 1? Vamos voltar para Daniel, capítulo 1. Daniel resolveu que ele não ia se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O Daniel não chegou lá dizendo: olha, seu chefe eunuco, deixa eu falar uma coisa para você, sou cristão, viu? Não vou comer esse lixo aqui. Não. Chegou ao chefe dos eunucos e falou: meu amado, olha, eu tenho uma certa dificuldade aqui, talvez você pode me ajudar. A Bíblia nos fala que Deus já deu para Daniel graça e misericórdia diante deste homem. Por quê? Como ele recebeu essa graça? Uma pessoa que agiu de uma forma
gentil, demonstrava uma cortesia, um interesse pessoal. Chegou lá e falou, será que a gente pode fazer um teste por 10 dias? Deixa a gente comer essas verduras e beber água. E no final de 10 dias, o chefe dedicou, porque ele também tinha uma coisa envolvida. Se esses meninos não saíram bem, o problema era dele. Mas eles saíram bem, apareceram bem saudáveis, e ele fez, para ele o que importava era o desempenho, o resultado. Então, Daniel fez um acordo. Quantas vezes em nossas vidas, se a gente usar sabedoria, bom senso, a gente pode tomar a nossa posição cristã sem entrar em choque. Não estou dizendo que é sempre possível, às vezes você não tem opção. Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham oportunidade de ser corteses. Eles tinham que obedecer ou não. Mas Daniel demonstrava que era possível. E Deus operava em tal forma que deu certo. Mas começou com Daniel resolvendo. Resolução é necessária para vitória na vida cristã. 1 João capítulo 5 fala, filhinhos, fuja de idolatria. Idolatria é qualquer coisa, pode ser conforto, pode ser carreira, pode ser educação, pode ser riqueza, pode ser qualquer coisa, menos Deus e a sua vontade. Pode ser a sua própria vida. Mas estes fizeram uma decisão de obedecer a Deus. Eu gosto de história. Hoje a Emily fez a pergunta, quem gosta de história? Eu gosto de história. Eu leio história sempre. Amém. Vocês gostam também. Tem uma personagem provavelmente não conhecido para vocês. O Glenn Cunningham era o nome dele. Vivia nos anos 20, 30. Na época, na sua juventude, na sua, vamos dizer, criançada, ele era muito pobre, morava numa fazenda com seus irmãos, numa família, bem distante da cidade, numa fazenda. E todo dia de manhã, ele e seu irmão tinham que passar pela escola e durante o inverno acender o fogo dentro do aquecedor da escola. A escola tinha embaixo, no subsolo, tipo aquecedor, e ele colocou carvão e um pouco de querosene, acendeu o fogo. Quando todos os alunos chegaram, a escola era confortável. Ele e seu irmão faziam sempre esse trabalho. Mas um dia, a pessoa que deixou o querosene fez um engano e deixou gasolina em vez de querosene. E quando o fogo foi aceso, explodiu. O irmão de Glenn foi morto. O Glenn conseguiu escapar, mas as suas pernas tão queimadas que o médico falou, temos que amputar, temos que cortar. E a mãe de Glenn falou, de jeito nenhum, ele vai ser fazendeiro. Fazendeiro tem que ter pernas, não pode cortar. O médico falou, mas ele vai morrer. A mãe falou, não, ela era cristã, confiava em Deus, começaram a orar e quando o inverno passou, quando a primavera chegou, o Glenn ainda tinha vida, não morreu. Mas o médico falou, olha, tudo bem, não morreu, mas ele não vai andar, nunca vai andar nesses pés. O Glenn, com a época, tinha 8, 9 anos de idade. Ele falou, Senhor, eu vou andar, eu vou correr. O Glenn era um rapaz que gostava de correr, corria em todo lugar. Então ele e a sua mãe dedicaram as suas vidas, resolveram que ele ia andar de novo. A sua mãe fez os movimentos com as pernas tão queimadas, olha, o Glenn perdeu todos os dedos dos pés, das pernas ficou sempre mais curta, e o outro era tão torcida que parecia uma coisa horrível. Mas a mãe fez as movimentações com ele. Era doloroso, ele gritava, ele chorava, mas falou, mãe, não para.
chegou o dia em que ele começou a andar com muletas e vitória. Depois ele passou a bengalas. Chegou o dia em que ele andava sem qualquer ajuda. Mas ele não parou. Começou a correr. Corria em toda parte. Corria para fazer as tarefas. Corria entre as aulas na escola. Continuou, ele entrou no atleticismo. Ele virou nos Estados Unidos um dos corredores mais famosos da sua época. Ele chegou ao ponto que pessoas achavam que ele seria a pessoa mais veloz do mundo. Nas Olimpíadas de 1982, ele chegou no segundo lugar. Logo depois, ele ultrapassou o recorde mundial pela milha. Quebrou o recorde de tal forma, porque naquela época foi considerado impossível correr a milha em menos de 4 minutos. Eles achavam que era uma barreira fisicamente impossível para o ser humano fazer. Mas o Glenn tirou tantos segundos do recorde mundial e de repente o Enciclopédia Britânica dá para Glenn Cunningham vamos dizer, o direito ou a razão que o mundo decidiu que o recorde era possível quebrar. Não foi Glenn que quebrou, mas foi ele que demonstrava que era possível romper a barreira. Glenn Cunningham é um dos meus, vamos dizer, heróis. O que é melhor é que ele era cristão. No final da sua vida, ele tinha uma posada em que ele cuidava de rapazes problemáticos, com dificuldades em casa, na escola, na sociedade. Ele era um tipo evangelista para esses rapazes. Mas um rapaz que falou, eu vou andar, eu vou correr. Meu amado, não há limite o que você pode fazer quando você está na vontade de Deus. Deus pode abençoá-lo. Deus vai mudar montanhas para você obedecer. Seja resolvido. Vamos orar. Cada cabeça encurvada, cada olho fechado. Numa época que todo mundo, do rei para baixo, era apóstata, quando seus pais e líderes eram ausentes, quando ele era sozinho num país pagão, quando até seu nome foi tirado dele e a sua vida estava em perigo, Daniel resolveu que não ia se contaminar. Que tal você? Eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer a sua vontade. Eu quero ser resolvido. Oh Deus, hoje à noite, colocamos as nossas vidas diante de Ti. Sabemos que somos fracos. Tu faça a gente prometer algo e no final das contas não vamos fazer. Mas pedimos hoje à noite e falamos hoje à noite, não que nós sejamos fiéis, mas pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos fazer fiéis. Ó Deus, nos dá graça para ficar firme na hora do crise. Que a gente possa tomar o nosso lado, nosso lugar ao seu lado, para a glória de Deus. Ó Deus, hoje à noite, eu oro que estes aqui possam tomar a decisão. Meu amigo jovem, hoje à noite, fale no seu coração, Senhor, faz de mim um servo fiel, para que eu possa agradar o Senhor com a minha vida. Pode ser que hoje à noite tenha alguém aqui que nunca aceitou a Cristo como Salvador. Se morresse hoje à noite, você não iria aos céus. Você já sabe disso. Deus quer salvar a sua alma. Deus quer operar de tal forma que você é um dos seus filhos. Ele quer que você nasça de novo.
ó meu amigo, venha a Cristo hoje à noite, seja salvo. Antes de terminar o nosso culto hoje à noite, eu gostaria de orar por alguém que talvez está sendo, vamos dizer, está sentindo a operação de Deus na sua vida. Talvez uma decisão para servi-lo, uma decisão para ser fiel numa situação de crise. Talvez alguém que sabe que tem que ser salvo. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas hoje à noite eu gostaria de orar por você. Com a cabeça encurvada, os olhos fechados, ninguém olhando, além dos pastores, porque eles estão sempre atentos para ajudá-lo. Ninguém vai apontar você, ninguém vai envergonhá-lo. Mas alguém hoje à noite fala, pastor, ore por mim. Deus está operando na minha vida. Ore que eu posso fazer a vontade de Deus. Alguém assim, só levanta a sua mão. Levantando a mão, Deus abençoe. Amém. Obrigado. Pode abaixar. Amém. Deus abençoe. Amém. Pode abaixar. Várias mãos. Amém. Obrigado. Até lá. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigado. Mais alguém? Mais alguém? Amém. Eu vi a mão. Olha, eu falo como o seu amigo, conselheiro, sua mão levantada, isso é bom sinal. Eu vou orar por você agora, mas tome na primeira oportunidade, como a chance de falar com o seu pastor, um dos conselheiros, talvez para orar com eles, comigo também, pode ser, para que a gente possa ajudar. Senhor Deus, eu oro hoje à noite em favor desses jovens, aqueles que levantaram a mão dizendo, o Senhor está operando na minha vida. Ó Deus, deixe bem claro para estes qual é a sua vontade. Seja identificação com o Senhor, uma separação do mal, salvação. Faça, ó Deus, hoje à noite, a sua vontade em cada vida. Porque nós oramos em nome de Jesus.